O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Fernando. Vamos ao relato. Olá, minha amiga querida e estimada GRP. É com imenso prazer que eu entro em contato com você para repassar mais um relato, só que dessa vez um relato de um amigo meu, que se chama Altério. Esse relato aconteceu no ano de 1950, na cidade natal da mãe do Altério, Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Na época do relato, sua mãe ainda era solteira. Segundo meu amigo e seus parentes, sua mãe era muito bonita. Ela se chamava Helena. Vivia com seus 11 irmãos e irmãs e, além de ser uma bela mulher, era muito tímida, nunca tinha namorado. Tinha um rapaz na cidade que se chamava Francisco, ao qual não podemos dar sobrenomes porque ainda existem parentes vivos das duas famílias nessa cidade. Esse tal Francisco era muito estranho. Segundo contam, ele andava perambulando pelas ruas da cidade à noite, bebia e às vezes ia para o Corropi, lugar onde ficavam as mulheres de vida fácil. Mas as moças geralmente não queriam ficar com ele não, pois além de ser estranho, ele era meio agressivo com elas na hora do ato sexual. Ele começou a ficar enrabixado pela Helena, mas sua família e principalmente o seu pai não queriam de jeito nenhum saber que o tal Francisco fizesse parte da família. Ele ficava enfeitiçado quando via Helena, até dava um sorriso. E olha que sorriso era muito estranho vindo do Francisco, afinal ele nunca sorria. Num certo dia, o tal Francisco se aproximou de Helena na rua, pois ela saiu com uma de suas irmãs para ir ao armazém comprar umas coisas que a sua mãe mandou. Então Francisco acercou-se de Helena e do nada pediu ela em namoro e disse que iria falar com o pai dela. A Helena, muito tímida, riu e abaixou a cabeça. Saiu andando com sua irmã e achou que fosse brincadeira. E disse que ele teria que conversar isso com o pai dela, não com ela. Não comentou nada em casa e pediu para a irmã não falar nada. Mas no outro dia, que era um domingo, assim que o dia amanheceu, o Francisco foi até a casa de Helena falar com o seu pai, que se chamava Antônio. É claro que o seu Antônio não gostou nada da ideia e negou o pedido de namoro, dizendo que Helena era muito nova e não ia deixar ela namorar agora e que o Francisco era muito velho para ela. Esse namoro não ia acontecer. O Francisco, por sua vez, não gostou nada da história. Fechou a cara e discutiu com seu Antônio e disse que a própria Helena tinha aceitado namorar com ele. Seu Antônio, furioso, botou o Francisco para correr e expulsou ele de lá. E quis dar uma surra na Helena, mas a mãe de Helena não deixou. E a moça contou o que tinha acontecido. Que assim que Francisco falou isso para ela, ela abaixou a cabeça e saiu andando, dizendo a ele que ela só namoraria com ele se o pai dela autorizasse. Seu Antônio disse: jamais eu vou autorizar esse namoro. Esse Francisco não presta. Ele não é coisa boa. Anda sempre atrás de mulher da vida e vaga pelas ruas à noite. Além do que, fiquei sabendo que ele brigou no bar e quase matou um rapaz de tanto bater e morder. Filha minha, jamais vai namorar um vagabundo como esse. Só depois da minha morte, mas enquanto eu estiver vivo, jamais. Passados uns dias do fato ocorrido,
O Francisco foi visto umas 2 vezes por perto do sítio onde a Helena morava. Seu Antônio, o pai de Helena, tinha deixado a Helena em casa de castigo e só poderia sair do castigo quando ele deixasse. E quando ele ficou sabendo que o Francisco estava rondando o sítio dele, ficou furioso e disse que se pegasse o Francisco ali novamente, rondando o sítio dele, ele ia dar uma surra de cabo de enxada para ver se o Francisco virava gente. Mas não o viram mais por lá até que um dia a Helena foi com sua mãe na cidade fazer compras e lá estava Francisco. E quando viu Helena chegando, veio conversar com ela. E a mãe de Helena, que se chamava Norinda, disse que ele não poderia conversar com sua filha, pois o pai dela não queria. Ela disse que Helena só iria namorar quando tivesse mais idade. Ela era muito nova. E namoro com ele só se seu Antônio morresse. Aconselhou o Francisco, pedindo para que ele esquecesse dessa ideia de namorar com sua filha, Helena. Ele não falou nada, fechou a cara, olhou para Dona Norinda com muita raiva e foi embora. Dona Norinda falou que era para Helena não contar nada para o seu pai, senão ele matava o Francisco. Naquela noite, a família acordou altas horas da noite com barulhos estranhos no sítio, o gado mugindo e o cavalo muito nervoso. Tinha alguma coisa lá fora que fez uma bagunça. Eles tinham cachorros vira-latas, mas eram cachorros valentes, só que eles não latiam, estavam quietos. Então seu Antônio pensou que eram os cachorros que estavam fazendo arte e levantou da cama, pegou um cinto de couro velho, muito grosso, pois quando um dos filhos ou até mesmo um dos cachorros faziam alguma coisa que ele não gostava, entravam nessa cinta de couro sem dó ou piedade. Seu Antônio era um bom pai, mas muito severo e ignorante em muitas coisas. Quando seu Antônio saiu para o quintal, não viu os cachorros, mas viu tudo revirado, cerca derrubada, roupas do varal todas no chão e a plantação de milho toda quebrada. Segundo contam, ele ouviu uns fungados no mato e achou que eram os cachorros e começou a chamar por eles para dar uma surra. Mas o filho mais velho viu quando os cachorros saíram debaixo de uma carroça velha que ficava debaixo de uma árvore no quintal. E vieram com o rabo entre as pernas e gritou para o pai: "Eles estão, pai, aqui! Os cachorros estão escondidos debaixo da carroça!" Seu Antônio virou e viu os cachorros, e foi aí que o que estava no mato começou a rosnar e roncar feio. O bicho estava no meio da plantação de milho, um pedaço da plantação que sobrou em meio à destruição que o próprio bicho fez. Mas ninguém viu o que era aquilo. Aí Seu Antônio foi rápido para dentro de casa e pegou um facão. E quando estava voltando para o quintal, viu os cachorros chorando e correndo para dentro de casa e só viu 2 bolas brilhantes como olho de gato, distante um pouco, mas de frente para sua casa. Ele pediu para o seu filho pegar um lampião para ver que capeta do inferno era aquele bicho. Mas quando o seu filho pegou o lampião e foi iluminar o bicho, aquilo rosnou alto e ouviram um casco batendo no chão e vindo para cima deles. Aí o filho de seu Antônio fechou a porta com força e o bicho avançou na porta. Começou a arranhar a porta e dar uns fungados que deixou a família assustada. Seu Antônio, valente, bravo, extremamente nervoso, queria sair, mas a esposa e o filho mais velho não deixaram.
O bicho passou a noite rondando a casa. Os cachorros só choravam dentro de casa. Seu Antônio achou que era uma onça pela força do bicho. Naquela noite, ninguém da família dormiu, nem os animais, devido à marmota da onça, como dizia seu Antônio, que perturbou a família toda durante a noite inteira. Pela manhã, quando saíram, viram o estrago de perto, o cavalo, muito assustado e com uma passada de garras no lombo até a barriga, que sangrava muito. E o mais estranho, GRP, o sítio estava todo defecado. Um cocô preto e muito fedido, que teve que ser enterrado porque apodrecia o ar. A porta da casa toda arranhada e faltando lascas de madeira. Seu Antônio falou: não me chamo José Antônio se não vou matar essa onça da miséria. Se essa onça voltar a atacar novamente o meu sítio, vou matá-la e tirar o couro dela. Quase matou meu cavalo. E esses cachorros desgraçados, se essa onça voltar e eles se esconderem de novo, eu mato eles ou jogo para a onça comer. Essas misérias nem para latir e avançar no bicho prestaram. Seu Antônio e seu filho mais velho, que se chamava Joaquim, ficaram de tocaia algumas noites para pegar a tal onça, mas nada dessa onça aparecer. Segundo contam, quando desistiram da tocaia, uma noite e foram dormir, apagaram o lampião e se deitaram, pois tinham certeza que a onça não voltava mais. Mas se enganaram. Novamente acordaram com o barulho de zoada e bichos do sítio em desespero. O seu Antônio e o filho Joaquim levantaram, pegaram o facão e uma foice. Dessa vez, os cachorros estavam latindo. Mas a tal onça era rápida, já tinha matado vários marrecos e machucado feio um cachorro. Novamente, só escutaram o bicho fungando forte no meio do mato, mas não conseguiram ver o que era. Era um bicho grande, porque aonde esse animal estava, até os galhos das árvores tremiam conforme o bicho se mexia. A família toda acordou assustada e, a pedidos de Dona Norinda, eles entraram para casa e levaram um cachorro machucado que não resistia aos ferimentos. E aquele tormento continuou durante um bom tempo. O bicho continuou vindo à noite, GRP, e cada vez que aparecia matava um bicho. E assim foi matando as galinhas, matou um porco enorme de estimação. E dos cachorros, que eram 6, restaram apenas 3. Porque teve uma manhã que 2 cachorros de uma vez sumiram. E depois de procurar por eles, os encontraram destroçados no meio do mato. Seu Antônio já estava possesso e foi até a cidade falar com o compadre, para que esse compadre pudesse arrumar uma arma para matar a tal onça. Ou armar uma caçada, porque não tinha mais como ficar daquele jeito. Crianças e sua esposa ficavam nervosos e até choravam, pois sabiam o que esperava por eles. Seu Antônio deu de cara com o tal Francisco, que o encarou feio e não disse nada. Seu Antônio também o encarou feio e depois saiu, passou na casa do compadre, contou o ocorrido, pediu conselhos e foram juntos ao bar tomar uma pinga, pois seu Antônio adorava uma pinga com os amigos. E lá no bar, conversando, tomando uma, de repente entra o Francisco, encara os dois e se senta no balcão do bar e fica tomando uma pinga. Mas de frente para o seu Antônio, encarando e volta e meia, dava um sorriso e abanava a cabeça. Pronto, foi a gota da água para iniciar ali uma discussão. Seu Antônio, nervoso, falou: por um acaso você está mangando de mim, filho de uma peste?
Que troça é essa de ficar rindo da minha cara, seu filho de jumento? E os dois começaram a bater boca. Mas a bagunça não parou por aí não, GRP. Dias depois da briga, um bicho atacou o dono do bar na ida dele à noite para casa. Correu atrás dele pela estrada, o derrubando do cavalo e machucando ele com mordidas e arranhões fundos nas pernas. Mas não o matou. Seu cavalo fugiu de medo e os moradores de um sítio ouviram seus gritos de socorro e graças a Deus o socorreram. Não viram o bicho que o atacou, mas viram o estrago que fez no pobre homem. E na mesma noite o sítio do seu Antônio recebeu a visita da fera novamente, que veio e matou mais animais e mais um dos seus cachorros. Ele e seu filho saíram, e seu Antônio até deu tiros na fera, mas por causa da escuridão do sítio não acertou nenhum. Só que a partir daquela noite, eles viram que não estavam lidando com um animal normal. Novamente, tudo destruído. O mais estranho, as plantações arrancadas pela raiz, os ovos das criações todos quebrados e somente as botas do seu Antônio estraçalhadas, sendo que as botas dele e do seu filho ficavam para fora da casa por causa do barro, mas só a do seu Antônio foi destruída. E uma capa de couro que também pertencia ao seu Antônio, que ele usava nas costas, também foi toda destruída em tiras, mordidas e rasgada. Parecia que o bicho odiava o seu Antônio. Também teve uma situação em que Dona Norinda lavou as roupas da família e colocou no varal, e depois foi fazer a limpeza da casa e a comida. Quando voltou ao quintal, todas as roupas do seu Antônio estavam no chão rasgadas. As outras roupas que não pertenciam ao seu Antônio estavam normalmente no varal. A situação só piorava, GRP. O pior ainda estava por vir. Um dia pela manhã, depois de mais uma noite de tormento, os dois últimos cachorros do seu Antônio foram mortos e tinham pedaços dele por todo o sítio. E a cabeça de um deles foi colocada em cima da porteira. Dona Norinda já achava que era o diabo que estava fazendo aquilo e queria ir embora e não queria ficar mais no sítio. Ela e seu Antônio brigaram e ela falou que ia embora e ia levar seus filhos pequenos para a casa de sua irmã em outra cidade, mas que lá não ficava mais. E se ele não fosse, então iria sozinha com seus filhos. E Dona Norinda cumpriu o prometido. Levou seus filhos pequenos e suas filhas, inclusive a Helena, para a casa de sua irmã, mas não teve coragem de deixar o seu Antônio e o seu filho mais velho sozinhos. Alguém tinha que ficar com eles e fazer a comida. E uma coisa estranha aconteceu na casa de sua irmã, que se chamava Jussara, e morava em outra cidade. Uma noite, um cachorro ficou fungando debaixo das portas da casa e da janela do quarto das meninas, aonde estava Helena, e passou a noite arranhando a parede bem do lado onde estava a cama de Helena. E no dia seguinte, o mais estranho ainda aconteceu. Helena deu de cara com o tal Francisco na rua da casa de sua tia. E o Francisco veio conversar com ela e disse que eles deveriam logo se casar, que depois de casado, seu pai não poderia fazer mais nada. E se algum mal acontecesse ao pai de Helena ou com o seu irmão mais velho, pelo menos ela teria um marido para tomar conta dela e de sua família. Parece que Francisco sabia tudo o que acontecia e tudo o que estava acontecendo na família de Helena. Sua tia, ao saber da conversa e da visita de Francisco, ficou muito preocupada. E a preocupação só aumentava porque ela sabia que um bicho rondava sua casa à noite e fungava na janela, debaixo das portas. E muito mais preocupada ao ver a sobrinha Helena já querendo se envolver inocentemente com Francisco. Enquanto isso, na fazenda do seu Antônio já desanimado e muito abalado,
viu o seu resto de coragem e determinação ir por água abaixo. Quando seu filho mais velho foi atacado no final de tarde ao voltar do sítio de um vizinho. Ele estava no sítio do vizinho, já que o cavalo deles estava lá nesse sítio, porque toda a sua criação havia sido morta e despedaçada pela besta maldita. Um animal grande, segundo o filho, parecendo um porco ou um cachorro, muito esquisito, saiu de uma moita e avançou nele, mas foi por força divina que ele se esquivou e correu para casa com o bicho correndo atrás dele. O rapaz teve que pular a porteira. Não deu tempo nem de abrir. Chegando em casa, aos gritos, em total desespero. Mas o animal era sujo e covarde, atacava somente na surdina ou traição. Seu Antônio saiu com arma e a dona Norinda com uma foice, mas o animal se escondeu. Naquela noite não atacou a casa, mas ficou rondando. Seu Antônio e a família espiava pelas frestas da porta ou janelas e viam duas bolas brilhantes rodeando a casa. No dia seguinte, resolveram ir embora de lá. Então, desgostoso, seu Antônio foi à cidade se despedir do amigo do bar e devolver a arma, que de nada serviu, enquanto Dona Norinda e seu filho ajuntavam as poucas coisas que eles tinham. Seu Antônio passou no bar e tomou umas pingas e disse aos conhecidos o mal que estava acontecendo e acabando com ele. E foi à casa do dono do bar, que ainda se recuperava, visitar ele. Chegando lá, teve uma boa surpresa. Uma senhora bem idosa, que se chamava Graça, estava benzendo o dono do bar e sua família. E aí, seu Antônio esperou a oração acabar e foi conversar com um amigo, que aproveitou e apresentou Dona Graça e contou tudo o que acontecera. A velha senhora ouviu tudo calada, aí ela disse: o mal que te persegue é um bicho da escuridão, ruim, vingativo e maldito, que vai destruir toda a sua família, até você dar o que ele quer. Mas vou te ensinar uma coisa que vai fazer esse seu sofrimento acabar. E vai afastar esse animal de vez da sua família. E também dessa família que agora aqui estou a benzer. Porque todo mundo que tentar te ajudar vai sofrer nas mãos desse desgraçado. Vem até minha casa e vou te dar uma coisa. E assim foi feito. Seu Antônio foi até a casa da senhora benzedeira. E ela lhe deu uma vela branca e disse: essa vela é consagrada de 3 missas de Natal. Eu mesma assisti às 3 missas com ela e a consagrei ao coração da Sagrada Família. Você acenda essa vela e ore. Ela tem o poder de espantar qualquer mal, até mesmo o diabo. É uma vela de proteção. Assim que o bicho atacar sua família e sua casa, você acende a vela e reza o creio em Deus Pai e vai quebrar o poder dele e o mal vai ser desvendado aos seus olhos, seu Antônio. Seu Antônio voltou para casa com a vela nas mãos e contou a dona Norinda, sua esposa, que ao ouvir as suas palavras ficou muito brava e queria ir embora de qualquer maneira. Mas seu Antônio falou que ia ficar sozinho e fazer a reza da vela, porque só tinha aquele pedaço de terra na vida para ela e seus filhos. E se perdesse aquilo, preferia morrer então. Dona Norinda, então, resolveu ficar, porque seu Antônio não ia ir embora e seu filho também não iria. Naquela noite, o bicho apareceu. E quando começou a roncar e rondar a casa, seu Antônio acendeu a vela e se ajoelhou junto com sua esposa e fez a oração enquanto o filho estava com a foice na mão. O bicho parou na hora de fungar e passou a uivar e se engasgar e sumir do sentido o matagal. No dia seguinte, quando saíram para o quintal do sítio, estava lá vômitos. Era pedaços de frango e outras coisas e até tufos de cabelo. E o bicho não apareceu mais durante 4 noites.
Seu Antônio, mais animado, foi à cidade comprar as coisas para casa e sementes para começar a plantar de novo em seu sítio. Seu filho ficou no sítio com a mãe e lá vai seu Antônio para a cidade. Passou no sítio do vizinho, pegou seu cavalo e ia pela estrada quando deu de cara com o tal Francisco, todo sujo, rasgado, com os cabelos desgrenhados. E quando Francisco avistou o seu Antônio, passou a vomitar sem parar. Saía em jatos o vômito. E Francisco começou a rolar no chão, em cima do seu próprio vômito. Seu Antônio ficou chocado. Não falou nada e foi embora assustado. E passou na casa da benzedeira e contou o fato ocorrido a ela. Então a benzedeira disse: foi revelado o segredo a você. Agora você viu quem era o seu tormento. Ele agora não te perseguirá nunca mais. Você quebrou as forças dele para sempre. Com você, ele não tem mais força para nada. Ele é um lobisomem. Essa maldição foi dada em vida pelo pai dele, que por sua vez recebeu através de um pacto. E carrega nas costas essa sina muito feia e ruim. Pode comprar suas criações e galinhas de novo. No seu sítio, nunca mais ele volta. E assim foi, GRP. Segundo meu amigo, o seu avô nunca mais foi atormentado e o Francisco sumiu da cidade. Dizem que um dia o seu Antônio foi à cidade e deu de cara com o pai do tal Francisco, que falou para ele que o filho havia sumido, como nunca antes o fez. E não sabia se ele estava vivo ou morto, ou se estava nas mãos de Deus ou do diabo. Seu Antônio falou que era para o pai de Francisco não falar essas coisas, e sim rezar para que Deus abençoasse e protegesse o seu filho. A Helena, mãe do meu amigo, namorou e se casou e foi morar no Maranhão. Mas seu noivo, na época, teve problemas, viu, GRP? E sérios. Quase não pôde se casar. Perdeu toda a criação do sítio. Mas esse relato contarei para vocês, seus inscritos, em outra ocasião. Um forte abraço com toda a admiração de seu fã e inscrito Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera, Trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês
e até a próxima história.